Você já teve aquele momento de despertar quando finalmente enxergou que aquela pessoa próxima a você, aquele amigo, colega ou até mesmo familiar, nunca realmente se importou com seu bem-estar? Que por trás daquela máscara de afeto havia uma agenda oculta, uma necessidade constante de competir, de diminuir seus sucessos ou de se aproveitar da sua generosidade? Esse despertar é doloroso, mas necessário. É como se uma venda caísse dos nossos olhos e, de repente, conseguíssemos ver um padrão que sempre esteve ali, mas que nossa bondade e desejo de acreditar no melhor das pessoas nos impedia de reconhecer. Esse padrão tem um nome: relacionamento tóxico com pessoas narcisistas. O que torna essa descoberta ainda mais perturbadora é perceber que esses relacionamentos destrutivos não se limitam apenas aos românticos. Eles se infiltram em nossas amizades mais íntimas, nas dinâmicas familiares, nos ambientes de trabalho e até mesmo em círculos sociais que considerávamos seguros. São pessoas que se aproximam de nós não por amor genuíno ou interesse sincero em nossa vida, mas porque veem em nós algo que podem explorar. Nossa energia, nossos recursos, nossa posição social ou simplesmente alguém que pode servir. Como plateia para suas performances narcisistas, C.S. Lewis, em sua obra Os Quatro Amores, nos alerta sobre a diferença entre o amor verdadeiro e suas falsificações. O amor natural, deixado por si só, pode se tornar um demônio. E um demônio que ainda usa o nome de amor e ainda acredita sinceramente que é amor. Essa observação profunda nos ajuda a entender como relacionamentos que pareciam genuínos podem se revelar completamente ocos e egoístas. Essas pessoas dominam a arte da manipulação emocional. Elas sabem exatamente quando se aproximar, geralmente em momentos de vulnerabilidade ou sucesso em nossas vidas. Quando estamos vulneráveis, elas aparecem como salvadoras, oferecendo apoio que vem sempre com cordas invisíveis. Quando estamos bem, elas se fazem presentes para se associar ao nosso brilho ou para sutilmente diminuir nossas conquistas através de comentários aparentemente inocentes que deixam uma picada venenosa. O mais perigoso é que muitas vezes essas pessoas não são estranhos que invadem nossa vida. São aqueles que conhecemos há anos, que ocupam posições de confiança em nosso círculo íntimo. Podem ser amigos de infância que nunca conseguiram celebrar sinceramente nossas vitórias, colegas de trabalho que fazem questão de competir em todas as áreas, ou até mesmo familiares que usam nossa lealdade familiar como moeda de troca para comportamentos abusivos. A palavra de Deus nos adverte sobre esse tipo de relacionamento em Provérbios 27:6. Fiéis são as feridas feitas pelo amigo, mas os beijos do inimigo são enganosos. Existe uma diferença abissal entre um amigo verdadeiro que nos confronta com amor quando necessário e aqueles que se disfarçam de amigos, mas cujas intenções são sempre egoístas e destrutivas. Reconhecer esses padrões é o primeiro passo para a nossa libertação emocional e espiritual. Quando finalmente conseguimos ver além das máscaras e identificar as dinâmicas tóxicas que têm drenado nossa energia e prejudicado nosso crescimento, estamos no caminho da cura. Mas esse reconhecimento vem com um preço: enfrentar a realidade de que fomos enganados, manipulados e, em muitos casos, utilizados por pessoas em quem confiávamos. Este despertar não é apenas sobre identificar pessoas tóxicas em nossas vidas. É sobre entender como chegamos a aceitar esses relacionamentos e por que permanecemos neles por tanto tempo. É sobre descobrir nossa própria força interior e aprender a estabelecer limites saudáveis que protegem nossa paz e nosso propósito divino.
A manifestação dos relacionamentos tóxicos com narcisistas em nossas vidas é mais sutil e complexa do que muitos imaginam. Esses padrões destrutivos se escondem por trás de máscaras convincentes e se infiltram em cada aspecto de nossa vida social e familiar. Nas amizades, esses relacionamentos tóxicos começam de forma aparentemente normal. O narcisista se apresenta como alguém extremamente interessado em nossa vida, fazendo perguntas detalhadas e demonstrando uma admiração que nos faz sentir especiais. No entanto, logo começamos a perceber que essa admiração tem um preço. Eles transformam cada conversa em uma competição silenciosa, sempre encontrando maneiras de superar nossas experiências com algo ainda maior ou mais dramático. Imagine aquele amigo que, quando você compartilha uma conquista profissional, imediatamente responde com algo ainda maior que aconteceu com ele. Ou aquela pessoa que, quando você está passando por dificuldades, faz questão de mostrar como seus problemas são mais graves e complexos. Esses são sinais claros de que a amizade não é baseada em reciprocidade e apoio mútuo, mas em uma necessidade narcisista de sempre estar no centro das atenções. No ambiente de trabalho, esses padrões se tornam ainda mais destrutivos. O colega narcisista é aquele que toma crédito por ideias coletivas, que sabota sutilmente projetos de outros para se destacar, que cria alianças estratégicas apenas quando conveniente e que nunca hesita em jogar outros debaixo do ônibus para proteger sua própria imagem. Eles são mestres em política corporativa, mas completamente desprovidos de integridade genuína. David enfrentou esse tipo de relacionamento tóxico com Saul, seu rei. Inicialmente, Saul demonstrava apreço por David, mas quando percebeu que o jovem estava ganhando o favor do povo e de Deus, sua atitude mudou completamente. Saul não conseguia celebrar os sucessos de Davi. Ao contrário, via cada vitória do jovem como uma ameaça pessoal. Em 1 Samuel 18:8-9, vemos claramente essa dinâmica. Saul se irou muito, pois essas palavras lhe desagradaram, e disse: a Davi atribuíram 10 milhares, mas a mim somente milhares, que lhe falta senão apenas o reino. Daquele dia em diante, Saul não olhou com bons olhos para Davi. Nas dinâmicas familiares, esses relacionamentos são especialmente dolorosos, porque vêm disfarçados de amor e lealdade. Pode ser o familiar que sempre encontra defeitos em nossas escolhas, que nunca oferece apoio genuíno, mas sempre está presente para criticar quando algo dá errado. Ou aquele parente que usa a culpa como ferramenta de manipulação, fazendo-nos sentir obrigados a tolerar comportamentos abusivos em nome da família. Esses relacionamentos compartilham características comuns que são importantes reconhecer. Primeiro, há sempre uma falta de empatia genuína. Essas pessoas são incapazes de se colocar verdadeiramente no nosso lugar ou de se alegrar sinceramente com nossos sucessos. Segundo, existe um padrão constante de competição. Eles veem relacionamentos como jogos de soma zero, onde o sucesso de outros diminui seu próprio valor. Terceiro, essas pessoas demonstram uma necessidade constante de validação externa. Elas usam relacionamentos como fontes de energia emocional, drenando outros para alimentar seu próprio ego frágil. Quarto, há uma ausência total de reciprocidade genuína. Quando oferecem ajuda ou apoio, sempre há uma agenda oculta ou expectativa de retorno desproporcional. O profeta Jeremias nos adverte sobre essa realidade em Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Isso não significa que devemos desconfiar de todos, mas sim que precisamos desenvolver discernimento para reconhecer quando relacionamentos não são baseados em amor genuíno.
Na vida cotidiana, esses relacionamentos se manifestam através de sinais sutis, mas consistentes. São pessoas que só aparecem quando precisam de algo, que fazem questão de diminuir nossas alegrias com comentários aparentemente inocentes, que criam dramas desnecessários para manter a atenção focada nelas e que demonstram uma incapacidade crônica de assumir responsabilidade por seus próprios erros e comportamentos. O impacto desses relacionamentos em nossa vida é devastador. Eles drenam nossa energia emocional, diminuem nossa autoestima, criam ansiedade constante e nos fazem questionar nossa própria percepção da realidade. Pior ainda, eles nos afastam de relacionamentos genuínos e saudáveis, porque passamos tanto tempo e energia tentando consertar ou entender pessoas que são fundamentalmente incapazes de amor recíproco. A solução espiritual para reconhecer e lidar com relacionamentos tóxicos não está em desenvolver um coração endurecido ou em desconfiar de todos ao nosso redor. A verdadeira solução está em cultivar o discernimento espiritual que Jesus demonstrou durante seu ministério terreno e em aplicar os princípios que ele nos ensinou sobre relacionamentos saudáveis. Jesus, nosso maior exemplo, não rejeitava pessoas, mas ele certamente estabelecia limites claros e sabia com quem podia confiar plenamente. Em João 2:24-25, lemos: "Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana." Jesus amava a todos, mas sua sabedoria divina o permitia ver além das aparências e entender as verdadeiras motivações das pessoas. C.S. Lewis nos oferece uma perspectiva valiosa sobre essa questão em Cristianismo Puro e Simples. Não desperdice tempo se perguntando: se você ama seu próximo, eja como se amasse. Assim que fizermos isso, descobriremos um dos grandes segredos. Quando você se comporta como se amasse alguém, você presentemente passa a amá-lo de fato. Mas Lewis também nos alerta que isso não significa tolerarmos comportamentos abusivos ou destrutivos. Amar alguém, às vezes, significa estabelecer limites firmes que impedem que essa pessoa continue prejudicando a si mesma e aos outros. O apóstolo Paulo fornece sabedoria prática sobre como lidar com relacionamentos desafiadores. Em 2 Timóteo 3:1-5, ele descreve pessoas que devemos evitar. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Note que Paulo não nos instrui a consertar essas pessoas ou a nos sacrificarmos indefinidamente na esperança de mudá-las. Ele claramente diz para fugirmos delas. Isso não é falta de amor, é sabedoria espiritual e autopreservação divina. Jesus nos ensinou sobre a importância de ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus 10:16. Essa instrução é fundamental quando lidamos com relacionamentos tóxicos. Ser simples como pomba significa manter nosso coração puro e nossas intenções genuínas, mas ser prudente como serpente significa desenvolver a capacidade de reconhecer perigo e agir com sabedoria para nos proteger. A verdadeira libertação vem através do entendimento de que não somos responsáveis por salvar ou consertar pessoas narcisistas.
Nossa responsabilidade é amar como Cristo amou. Mas isso não significa tolerar abuso ou permitir que outros destruam nossa paz e propósito. Jesus mesmo se afastou de multidões quando necessário, buscou momentos de solitude para oração e renovação, e não hesitou em confrontar comportamentos hipócritas e destrutivos. O discernimento espiritual nos permite distinguir entre pessoas que estão genuinamente lutando com problemas e precisam de nossa paciência e apoio, e aquelas que são cronicamente abusivas e manipuladoras. Pessoas genuínas mostram arrependimento quando confrontadas, demonstram crescimento ao longo do tempo e reciprocam o amor e cuidado que recebem. Narcisistas, por outro lado, resistem consistentemente à correção, não mostram crescimento genuíno e veem relacionamentos apenas como fontes de benefício pessoal. A oração constante e a busca pela sabedoria divina são essenciais nesse processo. Precisamos pedir a Deus para nos dar olhos para ver além das aparências e coração para discernir as verdadeiras motivações das pessoas. Tiago 1,5 nos promete: se, porém, algum de vocês tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será dada. Também devemos lembrar que estabelecer limites saudáveis não é falta de amor cristão. É, na verdade, uma expressão de amor próprio saudável que Deus espera de nós. Quando cuidamos adequadamente de nossa própria saúde emocional e espiritual, estamos em melhor posição para servir a Deus e amar genuinamente aqueles que merecem nossa confiança e investimento relacional. A solução não está em isolarmos completamente ou em desenvolvermos cinismo, mas em cultivarmos relacionamentos com pessoas que demonstram os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Esses são os relacionamentos que nos edificam e nos aproximam do propósito de Deus para nossas vidas. Viver essa verdade sobre relacionamentos tóxicos nos dias de hoje requer coragem, sabedoria prática e um comprometimento firme com nossa própria saúde espiritual e emocional. Não é um processo fácil, especialmente em uma cultura que frequentemente confunde estabelecer limites com falta de amor ou perdão. O primeiro passo prático é desenvolver a capacidade de reconhecer os sinais vermelhos antes que se tornem padrões destrutivos estabelecidos. Aprenda a prestar atenção em como você se sente após interações com certas pessoas. Se você consistentemente se sente drenado, ansioso, questionando seu próprio valor, ou se pegando fazendo desculpas para comportamentos problemáticos de outros, esses são sinais de alerta importantes. Uma orientação prática fundamental é implementar o que podemos chamar de teste do tempo. Relacionamentos genuínos se fortalecem com o tempo, enquanto relacionamentos tóxicos mostram padrões consistentes de problemas que não melhoram, independentemente de quanto esforço você invista. Se você se encontra constantemente resolvendo os mesmos problemas com a mesma pessoa, isso indica um padrão tóxico que provavelmente não mudará. Estabeleça limites claros e comunique-os de forma firme, mas respeitosa. Isso pode significar reduzir gradualmente o tempo que você passa com certas pessoas, deixar de compartilhar informações pessoais importantes ou até mesmo cortar contato completamente em casos mais graves. Lembre-se de que você não precisa justificar ou explicar exaustivamente seus limites para pessoas que não respeitam seu bem-estar. Um erro comum que muitos cometem é tentar consertar relacionamentos tóxicos através de mais comunicação ou paciência,
Embora a comunicação seja importante em relacionamentos saudáveis, pessoas genuinamente narcisistas usam tentativas de comunicação como oportunidades para mais manipulação. Elas são mestres em virar conversas sobre comportamento problemático, em discussões sobre suas próprias feridas ou em fazer você se sentir culpado por atacá-las. Outro erro é pensar que perdão significa tolerância contínua de comportamento abusivo. Perdão é uma escolha pessoal de liberar ressentimento e entregar a situação a Deus. Mas isso não significa que você deve continuar expondo-se a tratamento prejudicial. Você pode perdoar alguém e ainda assim escolher manter distância por sua própria proteção. É crucial também resistir à tentação de tentar provar seu valor para pessoas tóxicas. Quando alguém consistentemente demonstra que não valoriza, você investir mais energia tentando conquistar sua aprovação apenas fortalece a dinâmica tóxica. Pessoas que verdadeiramente se importam com você não fazem você pular por aros para merecer seu afeto ou respeito. Desenvolva e cultive relacionamentos com pessoas que demonstram reciprocidade genuína. Invista seu tempo e energia emocional em amizades e relacionamentos familiares que são mutuamente edificantes. Essas conexões saudáveis servirão como um ponto de referência para o que relacionamentos normais e amorosos realmente parecem. Pratique o autocuidado espiritual e emocional regularmente. Isso inclui tempo consistente em oração e estudo bíblico, mas também atividades que restauram sua energia e alegria. Quando você está forte espiritualmente e emocionalmente, é muito mais fácil reconhecer e resistir a tentativas de manipulação. Considere buscar apoio profissional se necessário. Às vezes, relacionamentos tóxicos, especialmente aqueles de longa duração, com familiares ou amigos próximos, podem causar traumas emocionais que requerem ajuda especializada para processar e curar adequadamente. Aprenda a confiar em sua própria percepção. Pessoas manipuladoras são especialistas em fazer você questionar sua própria realidade, uma tática conhecida como gaslighting. Se algo parece errado, provavelmente está errado. Deus nos deu intuição e discernimento por uma razão. Estabeleça uma rede de apoio com pessoas sábias e espiritualmente maduras que podem oferecer perspectiva objetiva quando você estiver confuso sobre uma situação relacional. Às vezes, quando estamos muito próximos de uma situação, precisamos da sabedoria de outros para ver claramente. O versículo de apoio que deve guiar todas essas práticas é encontrado em 1 Coríntios 15:33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Deus nos alerta claramente que as pessoas com quem escolhemos passar tempo têm um impacto direto em nosso caráter e bem-estar espiritual. Lembre-se de que proteger sua paz não é egoísmo, é mordomia. Saiba dos recursos emocionais e espirituais que Deus lhe deu. Quando você está saudável e forte, está muito melhor equipado para ser uma bênção para aqueles que genuinamente precisam e merecem seu amor e cuidado. Chegamos ao final desta reflexão sobre relacionamentos tóxicos e quero deixar você com uma verdade poderosa. Reconhecer e se libertar de relacionamentos destrutivos não é um sinal de fraqueza ou falta de amor. É um ato de coragem extraordinária e fidelidade ao propósito que Deus tem para a sua vida. Talvez enquanto ouviu essa mensagem, rostos específicos vieram à sua mente. Talvez você tenha reconhecido padrões em sua própria vida que tem tolerado por anos, achando que era sua responsabilidade aguentar ou consertar certas pessoas. Ou talvez você esteja no meio de um despertar doloroso, mas necessário, sobre alguém que você considerava próximo. Quero que você saiba que não está sozinho nessa jornada.
Deus vê cada lágrima que você derramou por relacionamentos que drenam sua alma. Ele conhece cada vez que você se questionou, cada momento em que sua autoestima foi atacada por palavras disfarçadas de ajuda ou preocupação. E Ele está ao seu lado neste processo de libertação e cura. A verdade libertadora é que você não foi criado para viver carregando o peso emocional de pessoas que se recusam a assumir responsabilidade por sua própria vida e comportamento. Você não foi chamado para ser o projeto de vida de ninguém ou para ser a fonte de validação constante para egos frágeis e narcisistas. Em Isaías 43, 18, 19, Deus nos diz: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus está fazendo algo novo em sua vida, criando caminhos onde antes só havia confusão e ferimento. Quando você escolhe se afastar de relacionamentos tóxicos, você está criando espaço em sua vida para as bênçãos genuínas que Deus quer. Sei que pode ser assustador deixar para trás pessoas que fizeram parte de sua vida por muito tempo. Mas lembre-se, melhor sozinho em paz do que acompanhado em constante turbulência. E a verdade é que você não ficará sozinho. Quando você se liberta de relacionamentos tóxicos, você cria espaço para que Deus traga as pessoas certas para a sua vida. Aquelas que são alinhadas com seu propósito para você. Sua vida é preciosa demais para ser desperdiçada tentando agradar pessoas que nunca estarão satisfeitas, tentando provar seu valor para quem não tem capacidade de reconhecê-lo, ou tentando receber amor daqueles que são incapazes de oferecê-lo genuinamente. Se você está no processo de reconhecer esses padrões, seja gentil consigo mesmo. Cura leva tempo. Se você já deu os passos difíceis de estabelecer limites ou se afastar de relacionamentos tóxicos, quero te parabenizar pela sua coragem. E se você ainda está reunindo forças para fazer mudanças necessárias, saiba que cada dia você está ficando mais forte e mais claro sobre o que merece. Vamos fazer juntos uma breve oração. Pai amado, obrigado por abrir nossos olhos para reconhecer relacionamentos que não nos edificam. Dê-nos sabedoria para discernir entre pessoas que genuinamente nos amam e aquelas que apenas nos usam. Concede-nos coragem para estabelecer limites saudáveis e força para manter esses limites, mesmo quando for difícil. Cure as feridas que relacionamentos tóxicos causaram em nossos corações e traga para nossas vidas pessoas que reflitam seu amor genuíno. Proteja nossa paz e ajude-nos a investir nossa energia emocional naqueles que verdadeiramente merecem. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se, você merece relacionamentos que adicionam valor à sua vida, não que a drenam. Você merece amigos que celebram seus sucessos, não que competem com eles. Você merece amor que é genuíno, não transacional. E Deus quer lhe dar exatamente isso. Quero ouvir você. Deixe um comentário me contando. O que mais te marcou nessa reflexão? Você já viveu algo similar? Está conseguindo estabelecer limites saudáveis? Ou talvez você queira encorajar alguém que está passando por isso? Seu testemunho pode ser exatamente o que outra pessoa precisa ouvir para ter coragem de tomar as decisões difíceis, mas necessárias. Se esta mensagem tocou seu coração e você quer continuar crescendo em sabedoria espiritual, não esqueça de seguir nosso canal. Cada semana trazemos reflexões que podem transformar sua perspectiva e fortalecer sua jornada com Deus. Que Deus te abençoe poderosamente. O melhor ainda está por vir. Adeus e até a próxima reflexão de luz. André Stixelil.